Tá, a gente estava falando de rochas magmáticas ou ígneas, que são formadas pela solidificação do magma. Daí, dentre as rochas magmáticas ou ígneas, a gente tem a rocha intrusiva ou plutônica, que ela tem formação endógena, ou seja, o magma ele vai ser solidificado ainda no interior da Terra, tá? Então, é isso que acontece. Por isso que a formação do magma, a gente diz que ela é endógena. Exemplo de uma rocha que ela é ígnea ou magmática do tipo intrusiva, é o granito, tá? Outro tipo de rocha magmática ou ígnea vai ser o tipo de rocha extrusiva, também chamada de vulcânica, tá? Então, a forma de rocha extrusiva ou vulcânica, ela vai ter formação exógena. Então, a solidificação do magma, nesse caso, vai ocorrer fora da Terra. Exógena, não dá. Exógena. A gente diz que ela também vai ser vulcânica porque o vulcão, quando ele entra em erupção, né, e tem a solidificação do magma, vai ser uma solidificação exógena porque vai estar acima da Terra, assim. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de rocha extrusiva, né, de formação exógena, vai ser o basalto. Então, essas são as rochas magmáticas ou ígneas. Depois, a gente vai falar de outros tipos de rochas. Eu vou falar agora das rochas sedimentares ou estratificadas. As rochas sedimentares ou estratificadas, vou explicar certinho, deixa eu só ajeitar aqui o título. Elas são formadas através dos depósitos de matérias sólidas, ou seja, formadas através da união de sedimentos oriundas da erosão, que o sedimento vem da erosão, tá? Então, eu vou botar que elas são formadas então pelos depósitos de sedimentos oriundos da erosão. E daí, dentre essas rochas, a gente vai ter três tipos, né? A gente tem rocha sedimentar mecânica ou detrítica ou clástica, né? Que daí ela vai ser formada pela desagregação de outras rochas. Então, esse é o primeiro subtipo que a gente tem de rocha sedimentar. Vão ser as detríticas.
também chamadas de clásticas. Ou mecânicas. Essas sim vão ser formadas pela desagregação de outras rochas. Aí o exemplo que a gente pode dar é o arenito. Depois a gente vai ter rocha sedimentar do tipo orgânica. A do tipo orgânica, ela é formada pela petrificação da matéria orgânica. Então, exemplo de rocha sedimentar do tipo orgânica vai ser o carvão mineral, o petróleo e o calcário. E depois a gente vai ter rochas sedimentares química. É o outro tipo, né? Química. A rocha sedimentar química, ela é formada. Então, formada através da solvência pela água e posterior concreção de materiais. Então, um exemplo de rocha sedimentar do tipo química vai ser o estalactite, que a gente vê bastante em grutas, né? Estalactite. E o terceiro tipo de rocha vão ser as rochas metamórficas. As rochas metamórficas a gente classifica como o terceiro tipo de rocha, né? Que a gente tem as magmáticas, sedimentares e as metamórficas. As metamórficas, elas são formadas por outras rochas então pode ser tanto rocha sedimentar como rocha magmática, tá?
Então, são formadas por outras rochas que são submetidas a altas pressões e temperaturas. Então, qualquer rocha que eu submeter a alta pressão e alta temperatura, ela vai se modificar. Essas rochas a gente chama de rochas metamórficas. Exemplo, se eu pegar a rocha calcário, que é uma rocha do tipo sedimentar, botar em alta pressão e alta temperatura, ela vai virar um mármore. Então, eu vou botar uns exemplos aqui. O calcário dá origem ao mármore. Aí, outro exemplo, arenito dá origem à quartzita. E o granito dá origem ao gneiss. Gneiss, sei lá como fala. Então, esses são os exemplos mais importantes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as eras geológicas. Tivemos 4 eras geológicas e eu vou escrever um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira era geológica, ou a mais antiga delas, né, que a gente vai estudar, vai ser a era proterozoica, também chamada de era pré-cambriana. Então, a primeira vai ser proterozoica. Ou pré-cambriana. Ela vai ser a mais antiga de todas, e nessa época que teve a formação de minerais metálicos cristalinos. Deixa eu botar. Formação de minerais metálicos cristalinos, ou seja, os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos que a gente estuda na estrutura geológica, né? Que é chamado também de maciços antigos. É onde a gente tem a rocha magmática e metamórfica e principalmente tem minerais metálicos, tá? Então, escudos cristalinos é a mesma coisa que falar de maciços antigos. Então, essa é a primeira era. Depois a gente vai ter a era paleozoica.
A era paleozoica, a gente teve a formação de bacias sedimentares. E carvão mineral. A terceira era foi a era mesozoica. A era mesozoica teve a separação de Gondwana. Gondwana era o continente do sul do mundo, basicamente, da Terra. Antes, pela teoria da deriva continental, todos os continentes formavam um supercontinente, que era a Pangeia. Aí a Pangeia se dividiu no norte em Eurásia e no sul em Gondwana. Na Gondwana teve a sua separação na era mesozoica, tá? Então teve a separação da Gondwana, formação do petróleo e derramamento de magma. Inclusive foi nessa época mesozoica, com essa separação, que acabou fazendo, que teve um derramamento de magma e acabou formando o solo que a gente conhece como terra roxa, que é um solo muito fértil por causa desse derramamento de magma. E por fim a gente tem a última era, é a Cenozoica. Nessa era, que é a era que a gente está atualmente, teve a formação de dobramentos modernos. Vou botar aqui. Dobramentos modernos. Os dobramentos modernos nada mais são do que cordilheiras, que é o conjunto de montanhas. Eu vou botar, né? Montanhas. As montanhas, elas continuam sendo formadas até hoje. Então, é um processo lento que ocorre até os dias atuais, tá? E no período quaternário da era Cenozoica, o homem surgiu nesse período. Então, dobramentos modernos e o homem, ou a gente diz que é vida inteligente, né? Então, olha, o mundo que a gente conhece, o planeta Terra, né? Não é o mundo, é o planeta Terra. O planeta Terra passou pela várias eras antes de chegar na era mesozoica, onde o homem começou a surgir. Então, isso é muito importante, a gente ter uma noção de que teve antes 3 eras e a gente só começou a surgir mesmo na Cenozoica, que é a última era que teve. E
pra gente entender como que aconteceu a divisão aí do mundo, tá? Do planeta Terra. Eu tô falando do mundo, mas do planeta Terra.